O que nós conhecemos sobre a estratégia, o eu estratégico, é a capacidade de moldar o futuro. Eu sou o Santucci, estamos começando mais um 95.5, a série em que determina que 95% das pessoas, infelizmente, fazem parte da grande massa da mediocridade, daqueles que acham que tudo é normal e que precisa vir alguém de cima dizer o que tem que fazer, enfim, é a turma do morno, é a turma que não toma iniciativa, em que não se respeita muitas vezes e não se considera como um ser que possa fazer a diferença. Nós falamos para você que quer sair desse lugar e falamos para você que está nos 5%, naqueles que fazem a diferença e querem evoluir ainda mais. Nessa condição de eu estratégico, eu preciso me posicionar sempre como alguém que vislumbra o futuro. Como eu venho dizendo já, são pessoas que projetam, são pessoas que não trabalham a ansiedade de uma maneira negativa, pelo contrário, procuram fazer com que a ansiedade fique sempre beirando o zero. São pessoas que entendem que os passos estão sendo dados para se chegar a um objetivo maior. Portanto, muitas vezes encontra pelo caminho situações em que de fato não são muito agradáveis, mas tem plena convicção ou fé ou uma grande intuição de que aquilo vai passar e o melhor ainda está por vir. Na questão estratégica, quando a gente fala de estratégia pessoal ou de empresas, muitos autores indicam exatamente essa questão de moldar o futuro. Posicionamento, como a gente via no passado, não basta mais, porque nós vivemos um mundo de grandes mudanças e de mudanças rápidas. Nós temos uma velocidade hoje que é a velocidade das coisas virtuais, a velocidade da internet, a velocidade das redes. Então você precisa de alguma maneira estar sempre atento que essas mudanças vão acontecer. Mas existe aqui uma consideração que eu acho extremamente importante. O teu posicionamento essencial não deve mudar. Você deve ter comprometimento consigo mesmo. Entender que os seus recursos estão à sua disposição para que você possa caminhar neste sucesso, caminhar no sentido da tua realização, né? Caminhar nesse sentido de satisfação. Lembrando sempre que a felicidade é justamente um estado de satisfação. Então, quando eu me planejo estrategicamente para alcançar os meus objetivos, eu não posso fugir de mim mesmo. Eu não posso querer ser alguém que eu não sou. E esse é talvez o ponto mais importante. Onde as pessoas imaginam que a velocidade das coisas imprime também uma velocidade da minha própria mudança, é onde os erros começam a acontecer. Eu preciso me manter firme nas minhas convicções, me manter firme no meu compromisso de ser quem eu sou, para continuar caminhando. O que muda, a velocidade dessas coisas que estão mudando, vem no que diz respeito às oportunidades. As oportunidades e as ameaças também, elas vão acontecendo ao longo do caminho. É a nossa capacidade de entender essas oportunidades diante de um planejamento estratégico que vai me colocar neste caminho ou me deixar continuar nesse caminho. E isso sim, eu preciso ter velocidade para entender quais são esses pontos, quais são esses eventos, se são eventos que podem me trazer benefícios na minha estratégia, para eu continuar aplicando e remodelando a minha estratégia. Sempre com o objetivo do quê? Do que vem à frente. De uma certa maneira, o eu estratégico é um eu visionário. São capacidades que nós vamos desenvolvendo, né? Isso não é uma questão de magia ou qualquer outras coisas como as pessoas acabam dizendo. Ah, fulano é visionário, eu nunca vou ser isso. Para. Essa questão de ser visionário tem muito a ver com a capacidade de enxergar cenários e entender que essas mudanças, que não são assim também tão absurdas, acontecem logo à nossa frente. Então, estar adiantado a isso, ou seja, estar preparado para que essas coisas venham e poder responder rapidamente, é um ponto extremamente importante.
Particularmente, eu não gosto do termo reação. Eu não gosto de reagir aos eventos. Eu acho que a coisa mais importante a ser feita é olhar para o evento e entender qual é a ação necessária. A reação, para mim, é sempre uma reação, é sempre uma ação instintiva, ou seja, quando você está em perigo, você reage, é quase que um ato sem raciocínio, sem pensar. Ao contrário, nós temos que entender, claro, quais são os sentimentos que estão envolvidos e, a partir daí, começar a se posicionar diante deste novo evento. É algo extremamente novo e interessante quando eu começo a trilhar este caminho dentro de uma estratégia estudada anteriormente, um planejamento bem feito e uma execução que faz com que você chegue lá, porque não adianta nada a gente planejar e não executar. Então, é necessário manter esses passos, manter essa atividade, entender que os eventos vêm e na sua projeção estar ali se antecipando aos fatos. Eu gosto de dizer, e é como eu preparo as minhas estratégias, que as estratégias elas precisam ter uma antecipação de 2 a 3 meses. São ciclos de 2 a 3 meses para que você possa ir andando com isso e mantendo planejamentos ao longo de 2 a 3 meses. E nesse meio tempo você consegue fazer correções de rotas que são importantes para chegar ao objetivo final. Eu sou Santucci e essa é a série 95.5, onde 5% das pessoas desse mundo fazem a diferença.